Oi, pessoal, tudo bem? Dark Deception. Talvez muitos de vocês não conheçam esse game, já que faz um bom tempo que não sai conteúdo novo sobre ele, e coloca tempo nisso. Mas, caso você não conheça, pode ficar tranquilo que eu vou dar um breve resumo para você sobre o que é esse game. Dark Deception foi lançado em setembro de 2018 e desenvolvido pela empresa Glowstick Entertainment. Nesse game, a gente joga na pele de um protagonista sem nome e que a gente ainda não sabe nada sobre ele. E a gente só sabe que de alguma forma ele perdeu a sua vida e foi parar nesse tipo de, como se fosse uma espécie de outra dimensão, assim. E nessa outra dimensão ele encontra a Birce, que é tipo como se fosse uma espécie de bruxa ou feiticeira. A gente não sabe muito também sobre ela, mas a gente sabe que ela tá num pé de rivalidade com um demônio chamado de Malak. O Malak, ele é basicamente um poderoso e cruel demônio que habita o submundo e ele vai ser o nosso principal antagonista de toda a franquia de Dark Deception. E o nosso protagonista acaba entrando no meio dessa rivalidade querendo voltar à vida. E para poder voltar à vida, a Birce basicamente fala que ele vai ter que completar várias missões para ela. E do que se trata essas missões? Bom, dentro da sala em que vocês estão, vão ter diversos portais lá. E cada portal desse vai ser um level diferente, em que o nosso protagonista vai ter que entrar lá e coletar as Soul Shards. Assim que ele coletar todas, ele vai ter que voltar de volta pro portal e voltar lá para a dimensão que eles estavam, ele e a Birce. Mas é claro que não é uma tarefa fácil, né? Dentro de cada portal vão ter diferentes tipos de inimigos que o nosso protagonista vai ter que lidar e enfrentar. E esses inimigos, vale a pena falar que cada um deles é criado a partir de um trauma do passado do nosso protagonista. E a gente vai ver mais pra frente no Iceberg. Bem, eu fiz um grande resumo sobre a premissa do games aqui. Eu não pretendo me aprofundar tanto assim aqui no início, porque não vai adiantar de nada, já que o próprio Iceberg vai ter mais coisas explicando. Então eu só fiz um mega resumo sobre o que é Dark Deception. E agora que vocês já sabem de tudo, bora pro Iceberg. Bom, Dark Deception, assim como outros jogos de terror, ele é dividido entre capítulos, assim como Benjamin Tank Machine e Pop Playtime. No momento que eu estou gravando esse vídeo, Dark Deception possui 4 capítulos, com o seu quinto capítulo sendo previsto para lançar esse ano em 2024. E esse capítulo é sem dúvidas um dos mais aguardados pelos fãs, já que ele provavelmente será o último capítulo dessa série. E nós possuímos várias evidências disso, como por exemplo os portais que já estão chegando nos seus últimos, e também a própria história do game, que já está caminhando também para o seu final, visto que a gente está tendo várias revelações e plot twists, principalmente sobre a história do Malak e do nosso protagonista. Mas falando sobre o capítulo 5 em si, a gente tem umas informações bem interessantes, como por exemplo os seus levels, que serão Holiday Horror, Prison Panic e o que mais eu estou interessado em ver, Malak Level. E também a gente também sabe sobre os principais inimigos que terão neles. Além do próprio Malak, nós teremos Darkstar, Puppet King e os Manequins, entre outros também. Em 28 de setembro de 2021 foi lançado o quarto capítulo de Dark Deception, e junto com ele foi lançado também Dark Deception Enhanced. Foi basicamente uma atualização para os 3 primeiros capítulos de Dark Deception, basicamente trazendo melhoria nos gráficos, conserto de bugs, e também trazendo também novas adições aos capítulos, como além de jump scare e mecânicas novas para os CEPs que já tinha, teve também a adição de outros CEPs bem interessantes, como por exemplo os que antes não tinha no capítulo 2, mas agora possui, chamado de Titan Watcher. Os manequins foram os primeiros inimigos do capítulo 5 a serem revelados para nós, aparecendo no final do capítulo 4 em uma espécie de cutscene meio que lá. Já que para quem não sabe, em Dark Deception, geralmente sempre no final dos capítulos, possui geralmente uma cutscene final mostrando somente a silhueta de quem será o próximo inimigo do próximo capítulo. E no caso, a silhueta que apareceu do inimigo do capítulo 5 é justamente dos manequins. Mas agora falando sobre eles, bom, como o próprio nome diz, eles são manequins com aparência toda bizarra, estranha assim. E que, diga-se de passagem, me lembrou até Silent Hill. Eu acho que deve ter sido aí que deve ter vindo a inspiração. A gente não sabe muito sobre o seu comportamento, mas levando em consideração a tela final e também algumas informações,
que os próprios desenvolvedores deram para nós, é teorizado que eles não enxergam e provavelmente irão se localizar com base no som. Os manequins irão habitar o level Holiday Horror junto com o Puppet King que eu falei lá atrás. O que faz eu pelo menos pensar que enquanto o Puppet King vai ser o boss desse level, os manequins serão tipo que uns minions lá que vão estar lá para atrapalhar a gente. Doug Hauser é o nome do nosso protagonista de Dark Deception. Nos primeiros 3 capítulos, a gente não tinha quase que informação nenhuma sobre ele. A gente até tinha lá algumas coisas ali e acolá, alguns segredos, alguns áudios escondidos, algumas cartas também. Mas convenhamos que quase que ninguém liga pra esse negócio. Esse tipo de segredo, as únicas pessoas que ligam pra ele é só os youtubers que vão fazer vídeo depois pra explicar a história. Porém, no capítulo 4, a história foi diferente. No final da parte da Joy Joy Gang, a gente tem um final totalmente inesperado. Em vez de a gente só escapar, nós somos capturados pela Joy Joy Gang, espancados por ela. Uma ala que aproveita daí para entrar na nossa mente e finalmente a partir daí a gente começa a entender mais sobre o passado do Doug. Onde nós descobrimos que ele era um advogado casado com Alice House. E juntos tiveram uma filha chamada Tammy. E aqui nós temos uma típica família feliz, uma família alegre, uma família boa, não é? Só que não. As cagadas começam logo pela esposa do Doug, que sofria de vários transtornos mentais e era muito dependente de remédios. Esses transtornos eram tão fortes que ela chegou inclusive uma vez a tentar esfaquear o Doug. E também tinha a filha dele, a Tammy, que segundo algumas informações é dito que ela era quebrada. Só que não é especificado o que ela tinha não. Eu vi em alguns lugares teorizando que ela tinha autismo, mas não é nada confirmado assim pelos devs do jogo. Mas, apesar dos problemas da mãe e da filha, a pior pessoa dessa família não era nenhuma das duas, mas sim o próprio Doug. Vamos começar pela lista de besteira que ele fez. A começar pelo fato que ele traía a esposa com a secretária da advocacia. Não só traía, como ele também fazia promessas para ela, falando que ele ia largar a esposa e a filha só para viver com ela. Além de tudo isso, o Doug também brigava muito com a esposa dele, ele não gostava da esposa nem da filha. Falava inclusive que a filha dele que ela era quebrada e ainda por cima chamava ela de patinho feio, querendo dizer que ela era um empecilho na vida dele. E ele falava também que se não tivesse a esposa e a filha dele ao lado, ele ia ser muito mais melhor, muito mais rico, etc. Cara, resumindo pra vocês, esse final desse capítulo 4 é basicamente um tutorial de como odiar o Doug, cara. Eu também teve as partes que eu não coloquei aqui também, porque o roteiro ia ficar muito grande, mas, cara, a pessoa que olha essas cutscenes do capítulo 4, cara, ela sai querendo matar o Doug. Por fim, toda novela tem um final muito trágico, já que a mãe e a filha acabam morrendo em um acidente de carro. Pessoal, antes de falar sobre a segunda camada do iceberg, eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Apesar de ter sido lançado em 2018, a produção de Dark Deception é bem mais antiga, com a sua demo alpha sendo lançada em março de 2014, com apenas 2 levels, e uma alpha do game sendo lançado em 16 de janeiro de 2015. Nessa época, os devs do jogo estavam pretendendo lançar o primeiro capítulo do game em abril de 2015. Porém, devido a vários problemas como a saída de algumas pessoas e também a falta de verba, o jogo foi sendo adiado, até chegar em 2018, quando foi o ano oficial do lançamento do primeiro capítulo. Eu tô falando isso aí pra vocês, pois vários dos tópicos que vão aparecer nessa segunda camada vão ser relacionados a essas versões antigas. Então agora que vocês já sabem disso, bora realmente começar o iceberg. Vocês lembram que eu tinha falado que cada monstro de Dark Deception faz paralelo com alguma coisa do passado do Doug? Então, aqui vai mais uma. No level Berry Bird, o principal inimigo vai ser a Mama Bear. A Mama Bear, ela vai fazer um paralelo com a mãe do Doug Hauser. Através de algumas cartas e outros documentos, a gente descobre que assim que o Doug nasceu, o marido abandonou eles, deixando ela para cuidar sozinha do Doug. E no início até que ela cuidou bem, ela era uma boa mãe. Porém, à medida que o filho crescia, ele ia ficando cada vez mais parecido com o pai,
tanto em aparência quanto em jeito. Isso tudo somado ao desgaste de cuidar de uma criança sozinha acaba fazendo com que ela parasse de ser uma boa mãe e começasse a maltratar o Doug. A gente vê em cartas que inclusive ela chegou a trancar o filho dentro de um armário, e ela ainda disse que gostou de ouvir o filho implorando para ela tirar ele de lá. A gente também vê em algumas cartas da Alice que o Doug ele não gostava da mãe dele, ele odiava tanto que mesmo após ter se casado e ter tido uma filha, ele nunca falou sobre a mãe dele, ou nunca levou a Alice nem a filha dele para ver a mãe dele. Ou seja, a gente vê que a canalice do Doug já é de família. Esse tópico se refere a 3 músicas produzidas pela própria Glowstick Entertainment. Essas músicas foram feitas respectivamente para cada um dos membros da Joy Joy Gang. São elas Always Near para a galinha Penny, The Notorious Pig para o porco Hangry e por fim Bad Rabbit para o coelho Lucky. Os Murder Monkeys são os principais inimigos do primeiro capítulo de Dark of Deception. Por serem os primeiros inimigos que a gente enfrenta, eles em si são bem fáceis de lidar, basicamente você só correr, não tem muita coisa para fazer neles. Mas o tópico desse iceberg aqui não vai falar sobre as mecânicas dele em si, mas sim sobre o visual antigo dele. Nessas concept arts antigas, a gente pode ver que eles têm uma aparência bem diversa, assim, uns até bem assustadores, diga-se de passagem. Kira Conrad é um youtuber ucraniana que possui um canal focado principalmente em gameplays. O motivo dela estar nesse iceberg é porque lá para meados de 2014 ela postou 2 vídeos sobre Dark Deception, que naquela época ainda estava na sua versão pré-alpha. E em especial no seu segundo vídeo ela joga o level School, que era a versão beta do level elementar que tem atualmente no Dark Deception. Acontece que logo depois dela ter postado esse vídeo, o Level School foi simplesmente deletado pelos devs do game, e fazendo com que durante muito tempo esse Level School fosse considerado uma Lost Media, já que o único registro que ficou dele foi essa gameplay da Kira Conrad. Ou pelo menos era, né, já que recentemente, em agosto de 2023, o criador do game ele conseguiu encontrar essa versão School em um antigo disco rígido. Ele divulgou ela ao público. Durante o game, nós podemos encontrar diversas cartas assinadas por um tal de E. Esse E, assim como nós, foi uma pessoa que veio para esse mundo e recebeu a mesma missão de coletar os anéis para Birce. Durante um tempo houve um grande mistério sobre quem era esse tal de E, mas hoje em dia nós sabemos que se trata de Alice Hauser, que para quem não lembra é a esposa do Doug. Bom, atualmente a gente não sabe muito sobre o paradeiro atual dela, porém, segundo algumas imagens vazadas e informação dos próprios criadores, nós teremos todas as respostas no capítulo 5, já que pelo que tudo indica, ele terá um grande foco nela e também na filha do Doug, a Tammy. Kickstarter é um site de financiamento coletivo em que desenvolvedores de jogos podem colocar os seus projetos, e caso alguma pessoa se sinta interessada no projeto, ela pode ajudar doando dinheiro para o criador. Esse site é muito utilizado por desenvolvedores indies, já que como os jogos indies geralmente são independentes, eles não têm um financiamento muito bom, geralmente eles colocam os seus jogos lá no site e as pessoas doam dinheiro para poder ajudar, né, desenvolver o game e tal. E no caso, Dark Deception não foi diferente. Após o lançamento da pré-alpha de 2014, os devs abriram um Kickstarter para o game. Porém, hoje em dia, esse Kickstarter não está mais disponível. A Agatha, junto com os Murder Monkeys, foi um dos 2 únicos inimigos da versão pré-alpha de 2014. E bom, falando um pouco sobre essa Agatha de 2014, bem, o design em si não mudou muito para a versão que a gente tem agora. Mas no quesito gameplay tem umas coisas bem legais para falar. A primeira é que aparentemente nós teríamos 4 Agathas, ou seja, o level ia ser ainda mais difícil do que já é. E a segunda é que existia um bug nessa Agatha, em que sempre que ela teleportava, ela aparecia na frente do jogador, o matando instantaneamente, o que tornava essa parte do game praticamente impossível de se passar.
Wilhelm Elementary era o nome antigo do level Elementary Evil. E bom, esse tópico acaba por aqui, mas vai aí uma curiosidade interessante. Esse nome, Wilhelm, faz referência ao Wilhelm Scream, ou o grito de Wilhelm. Bom, com certeza você não deve saber o que é pelo nome, mas você com certeza ouviu esse som em algum filme. Caso você não se lembre, é esse aqui. Lord Ereskkigal era o nome original do Malak, o antagonista do game. Uma curiosidade é que esse nome Ereskkigal é o nome da deusa do submundo da mitologia sumérica. O que convenhamos que faz bastante sentido, né? Já que o Malak ele é um demônio basicamente. Esse tópico vai falar sobre as concept arts dos Dread Ducks, que são basicamente esses patos aí, todo feio, bizarro, que aparecem pela primeira vez no capítulo 3 da série. Nessa imagem nós podemos ver todas as propostas para o seu visual. Alguns lembram até que bastante o visual original, já outros são bem diferentes do que foi para o game. Dark Deception Monsters Immortals é um game multiplayer desenvolvido também pela Glowstick Entertainment. Esse game ele é baseado em Dark Deception, porém ele não é conectado com a história do game principal. Para falar a verdade, o game nem tem história em si, já que o foco é bem mais a gameplay, que possui diversos modos de jogo, cada um com sua própria mecânica. Outra coisa muito legal, nesse game os jogadores podem jogar com 3 tipos de personagens, os mortais, os monstros e os bosses. E uma coisa muito legal é que além dos personagens que a gente já conhece da franquia, como a Birce, o Malak e o Doug, o jogo também possui outros personagens bem interessantes, como por exemplo o Glowstick Vince e o Mixon, que para quem não sabe são os desenvolvedores do game. Também possui o Dalco, o 8-Bit Ryan e o Super Horror Bro, que para quem não sabe são 3 youtubers gringos bem conhecidos que gravaram vídeos de Dark Deception. E para fechar com chave de ouro, Dark Deception Monsters Immortals também faz vários crossovers com outros games de terror, como por exemplo Pop Playtime, Silent Hill, entre outros. Com direito tanto a personagem quanto também ao mapa desses games.